Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pepinho de férias aí, ó, fundo Opa, estou verde. aqui de férias aqui, ó, no Gold. Tá no GOAT. Hoje, Já já estaremos ao ao vivo. vivo em definitivo. Sim. 8h30 da noite, hoje a gente tem Fute GG ao vivo. Vamos falar de futebol, vamos falar dessa confusão. Confusão não, né? Uma discussão Kings League versus futebol tradicional, que tá todo mundo falando aí também. Acho legal a gente levantar esse ponto. E hoje temos um convidado, que é o Edson Castro, ex-manual do Homem Moderno, atualmente no canal Edson Castro, tá? Então, já fica aí, a live já tem aqui, já tá pra você salvar. Tá aqui, só clicar no Bota botão para ao vivo despertar no aí. celular aí, para você não esquecer, para você É. dar uma mão para É, mas nós, já né? dá aqui, só dá pra colocar notificação pra receber já, porque a live já tá montada. Então é só entrar lá e a gente já vai fazer o programa ao vivo 8h30, tá bom? E nesse vídeo a gente vai conversar sobre. A gente vai falar um vídeo, esse primeiro, a gente vai falar sobre a lesão do Neymar, o Neymar ter escutado o conselho do Neto, o que é o mais interessante disso tudo. E o próximo vídeo a gente vai fazer sobre o Tite, porque o Tite tava tudo certo pra retornar ao Corinthians e aí acabou abordando outros assuntos que a gente vai falar no próximo vídeo, tá certo? Então já deixa o seu like e faz seu comentário aí que vai ajudar, tá? Vamos falar aqui do Neymar. A gente sabe, né? O Neymar teve uma nova lesão em outro lugar, é a Não mesma foi, coxa, exato. né? Mas é um outro músculo, não era o que estava sendo tratado, né? E Isso é óbvio, bom, né? né? É isso. É bom e ruim, mas é bom porque não foi a mesma coisa, né? E aí repercutiu, obviamente, negativo, né? Todo mundo criticando, para de jogar, aquela coisa toda. E muitas coisas foram sendo faladas. E uma das coisas faladas foi a fala do Neto. Só que dessa vez o Neto não chegou pra tirar sarro. Não chegou pra zoar. O Neto chegou pra Chegou dar para um dar conselho, um conselho né? de quem se cuidou tanto na carreira. É, então, de falar assim, encontrar um outro direcionamento e tal. E a fala do Neto, eu não vou colocar aqui, né, porque senão pode dar ruim, mas vou comentar. O Neto fala basicamente sobre tratamento e tal, e começa a falar do staff do Neymar. Ele fala, pô, Neymar, não é possível, você tá com esse staff aí, desde que você tava no Barcelona, Só você se começou a quebra da trabalhar hora. mais especificamente com eles quando você vai pro PSG, né? Então fica tipo, olha, quem cuida de mim é meu staff. Você tá desde 2017 se contundindo todo ano, tudo bem, não tem culpa por causa de dedo de pé quebrado, né? Essas coisas realmente não dá, mas assim, estiramento, essas coisas assim, tá na hora de você demitir seu staff e Não tá começar a dando trabalhar com certo. o clube, Exato. né? Não tá dando certo. Exato. E aí, cara, ontem o Wagner Frederico, que é um setorista do Santos, cobre só o Santos, tá? Ele tem um canal, chama Wagner Frederico, inclusive, e ele fez uma live. Ele falou que o Santos exigiu do Neymar, né? Tem até uma nota lá que o Santos fala que o Neymar agora vai se tratar de um jeito diferente, mas que exigiu uma postura do Neymar voltada para o atleta, né? Tanto que o Neymar não esteve na Kings League ontem, que é um ponto interessante a gente tem que falar, Oh, né? parabéns. Ó, olha só. Mas que assim, voltar pro atleta, né, pra si. Quem trabalha no setor de fisioterapia do Santos ali, trabalhava na seleção brasileira também, então trabalha já com o Neymar, e que o Neymar vai ter que seguir estritamente o que o setor de fisioterapia do Santos e de departamento médico disser pra ele fazer. Tanto que, ontem mesmo, que era dia de Kings League, o Neymar foi em 2 períodos pro CT do Santos pra se tratar. Ou seja, o Acho que foco vai é ser 2 vezes na semana, vai ser treinamento integral, não é? Um negócio assim? treinamento em 2 períodos e os outros diários e tal, né? A volta do Neymar aí, pelo prognóstico, é de 20 dias, tá? Mas pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Mas que o Neymar só vai jogar quando o Santos der o aval, não mais o staff dele. Porque o staff dele vem dando aval para ele jogar e ele tem se contundido de novo. Se ele tá fazendo isso no PSG, no Al Hilal e no Santos, algo de errado está acontecendo. Está O sendo Neymar não feito. demitiu o staff dele como foi a sugestão do Neto, mas passou a ouvir outras pessoas. E tá tudo certo. O Wagner Federico, inclusive, falou: olha, o Neymar ele é conhecido ali, eu não sou eu falando, tá? É a informação. O Neymar é conhecido ali, pra galera que convive com ele, que ele é uma pessoa muito grata às pessoas que trabalham com ele, que ele gosta de proteger a pessoa do círculo social dele, dos profissionais que trabalham com ele. Só que ele tá se prejudicando também por não buscar uma alternativa. Porque, esse cara trabalha comigo, só ele tá certo. E enquanto isso, ele vai Mas nada, atrapalhando a própria carreira, né? ele pode pôr 15 milhões de fisioterapeutas lá. Se ele não se cuidar também, não adianta nada. Também Exato. estão E transferindo muito peso para os caras e ele também não se cuida. concordo. E também, né? O Santos pediu para ele ter esse cuidado maior com a gestão da própria imagem, né? De, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas como a fase não tá boa
do clube e você tá malquisto publicamente, não adianta você ficar se expondo tanto, porque vai pesar pra você e pra nós. E, cara, Não, com todo mas a gente respeito, sempre o fala, na Santos tá fase boa certo, você né? pode fazer o que você quiser. Tanto que o Exato, igual Ferreirinha o foi. Memphis. O Ferreirinha tava na Kings League ontem e ninguém ligou. É, o Memphis foi de novo na favela e tal. E aí teve. Ai, e eu vi até um tweet disso. E o Flávio, que inclusive é nosso amigo, falou, né? O tweet, se fosse o Neymar fazendo isso aqui, todo mundo ia atacando pedra. Aí o Flávio falou, pô, o cara acabou de fazer dois gols numa virada do time vencendo. Óbvio que ninguém vai pegar no pé dele porque ele resolveu o jogo, Não, mas isso aí é né? o beabá da vida, né? Não só É, futebol. exatamente. Então, tem esse tipo de postura por parte do Santos. E querendo ou não, cara, o Santos tá certo, mano. Não tem, ó. Você vai fazer igual todo outro jogador, cara. Você é atleta do clube, você vai fazer o que o clube tá determinando pra você fazer. Óbvio que mesmo se tratando com o clube, óbvio que mesmo fazendo todo o prognóstico e trabalho que o clube estabelecer, pode ser que ele se contunda em outra coisa porque é do futebol, tá ligado? É normal, né? Mas que agora essa postura mudou. E ela mudou, não foi por causa de agora, ela mudou porque ela vem sendo repetida há muitos anos. É desde 2017, com lesão todo ano, cara. E eu tô desconsiderando as lesões graves, tá? Que essas graves não é só fisioterapia e tal. Essa aí pode acontecer em qualquer momento, tipo a do Pedro, né? Que é um LCA, é uma quebra de osso e Estoura o tal. músculo, É é. diferente. Agora, estiramento, né? Lesão grau 1 na coxa, que é o caso dessa. Isso tudo, às vezes, pode ser de um mau trabalho, tanto do atleta quanto do seu staff. Então, alguma coisa tá errado nesse processo todo. Então, o Santos fez as exigências certas e eu acho que o atleta acatou, né? Pelo menos ele baixou a cabeça e entendeu ali pela informação do Wagner Frederico. E o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, né? Que não é flor que se cheire. Ó, gostou dessa? Foi boa, hein? É, Gostou? Tô bem pra caramba, né? essa fera aí. Né? E aí ele falou que a tendência é que o Neymar vá renovar o contrato dele com o Santos mesmo, né? Que tá tudo encaminhando para esse acerto, que ele vai ficar até o fim de 2026, muito provavelmente. Só vai fechar esse 1 ano e meio a mais de contrato aí com o Santos. E depois não se sabe se ele vai querer parar ou se ele vai buscar uma outra alternativa. A tendência, eu acho que depende muito de como tiver tanto o Santos, pensando que ele renove. Depende muito de como ele tiver tanto o Santos quanto ele, obviamente, e o que acontecer na Copa do Mundo, tá? Se o Santos estiver bem em 2026, jogando bem, por títulos e tal, aí ele fica até o final de 26 e depois reavalia o que fazer. Agora, se tipo, o Brasil vai mal na Copa, ele tiver, tá? Supondo que ele esteja. O Brasil vai mal na Copa, o Santos tá mal, acabou o ano, tchau, vou me aposentar ou vou para os Ah, Estados mas Unidos depois e de vamos ver, Copa eu velho. não acredito. Se antes da Copa eu já não tô muito acreditando, imagina depois da Copa, daí com certeza é a última depois, é aí que ele não quer mais nada da vida mesmo, pô. Aí tudo certo Doideira. também, né, cara? É a vontade do jogador e tal. E você viu o que o Rizek falou? Ele não falou só do Neymar, ele falou do jogador brasileiro no geral. Né? Que A gente geralmente o sempre fala jogador aqui. brasileiro, né? Tem a vida útil de futebol mais curta, A né? gente repete isso aqui desde sempre. Então, ele repetiu o nosso discurso que é antigo já. E realmente é verdade, né? Aí ele fala Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, esses caras. Kaká, pô. Kaká, o Kaká mesmo, que sempre se cuidou pra É caramba e com igreja. 34 anos parou de jogar. 34, né? E estava jogando nos Estados Unidos já. Assim, todo mundo trata, e não deveria tratá-los, né? Diferente, mas assim, como um exemplo de atleta. E o Kaká sempre foi um exemplo de atleta, mas ele teve problemas que, desde que ele foi pro Real Madrid, ele não conseguiu voltar à grande fase, né? Que era um problema no pubis, crônico, etc. Então ele não conseguiu transformar o futebol dele naquele alto nível que tinha de Milan. E aí, outros grandes jogadores também. Óbvio que tem as exceções, que é o caso do Rivaldo, que vai até os 40 e pouco, Zé Roberto, Roberto Carlos, que vai até quase 40 anos jogando bola, né? Mas que geralmente a tendência é que esses caras tenham uma vida útil de futebol mais curta. E o Rica Perrone até falou, né? E ele nem cita o nome do Neymar, mas se olha os comentários, tá protegendo o Neymar, né? Mas falando que, pô, cara, um jogador de futebol brasileiro, geralmente, o que ele faz? Um de sucesso. Ele sai da merda, ele perde a infância e adolescência pra focar em treino, focar em profissional, em sustentar a família e o caramba. E uma hora, na fase adulta do cara mesmo, e ele não cita nenhum, mas todos, cara, a gente pegar esses caras graudões, todos eles viveram isso, tanto o Ah, mas Ronaldinho, a Romário, maioria dos Ronaldo. jogadores vem da merda mesmo, é exatamente isso. Então, e aí ele fala, e assim, tanto o Ronaldinho, Romário, Ronaldo, né, pra gente citar os mais próximos a gente de cabeça,
que na fase adulta eles querem viver a adolescência que eles não viveram, né? Curtir, zoar e tal, e que não é diferente com os jogadores atuais também, né? É diferente do cara europeu, que ele já tem, geralmente, por mais que ele possa Uma ser mais condição pobre, melhorzinha. Um ou a outro vida é vem dar, mais tipo o Modric, estruturada. vai. Que é, É, aí mas a vida é mais estruturada, né? Então ele tem mais condições. Ele estuda, ele faz a escola toda. Apesar dele ser jogador, ele também tem uma infância, ele também brinca e tal, né? Então, talvez não tem esse peso. Sustente a sua família, entende? Então ele tem um igual o pouco mais Walter. de. O sonho dele era comer bolacha. Então geralmente o atleta europeu tem mais tranquilidade. Mas é óbvio que tem casos como o do Cristiano Ronaldo, que ele era bem pobre também. Tá? Então, óbvio que tem casos diferentes. E óbvio que tem situações diferentes. O Cristiano é fora da curva total, ele e o É Messi, cara. cultura Totalmente. também. Né? Cultura influencia tudo, pô. Então aí você vai pegar vários caras, você vai pensando na história toda, vários caras tiveram uma carreira mais encurtada, até no plano geral. Maradona, com 35 anos ele já tava meio trelelê das ideias, já não tava jogando É, tanto mas ele também mais, nunca entendeu? levou muito a sério a carreira como um todo. Não, eu concordo, mas assim, você vai pegando, não é a grande maioria vai até perto dos 40. A grande maioria para por volta de 34, 35, né? Hoje tem se estendido um pouco mais. Hoje os caras estão indo além do que a gente espera, né? O Benzema, o próprio Modric, não só o Cristiano Ronaldo. Os caras têm uma carreira mais extensa. Geralmente os mais velhos eram os goleiros, né? Eram os caras que iam até 40 e poucos Durava anos e bem mais. durava bem mais. E agora não, agora tá indo pros caras de linha também. Aí é a evolução do esporte e tal. Então é isso, tá? Mas eu acho que pelo menos nessa parte aqui, o Santos fez a exigência certa, cara. E outra, se ele ficasse puto, então eu vou embora. Então tchau, bicho, né? Vai embora então, cara. Vai lá, vai pra onde você quiser. Né? É a chance dele, a possibilidade dele é agora. Se ele quiser fazer Mas acontecer, agora, é quem que vai agora. querer o Neymar agora, pô? Não, e mesmo que Ele fosse pra eu também. falar, MLS, MLS, tá bom, mas MLS Tá vai bom. pagar essa grana toda pra um cara que não joga também, bicho? Ele precisa mais do Santos que é uma troca. Não, é uma Mas troca, né? os dois precisam conviver bem. Sim, mas eu não acho que tem uma relação desgastada ali. Não Não, é tô esse o falando ponto, que, né? tipo, abriu mão. Acho que nenhum dos dois pode abrir mão. Não, eu É também questão de concordo. conversar e É. organizar. Também tem que ter comprometimento dos dois lados. Não adianta o Neymar se cuidar e o Santos não pagar salário, essas Uhum. coisas. Não Ah, fortalecer tá. o time para ele também ter um time competitivo. É Uhum. um acordo de duas partes. Sim, tem que ter tudo alinhado e tal. Mas assim, não vai ter outro lugar que vai oferecer nada que o Santos tá oferecendo, cara. O Santos ele tem a tranquilidade pra poder se tratar, a força da torcida que vai falar: não, pode se tratar aí, bicho. Prefiro que você volte daqui 4 meses bem do que você ficar tentando atropelar, colocar o carro na frente dos bois. É só a torcida do Santos vai fazer isso, cara. Em qualquer outro lugar é porrada o tempo inteiro, como tá sendo, né? Mas eu acho que pelo menos agora tem um caminho. Se ele vai acontecer ou não, aí a gente depende do tempo, né? É, É só isso. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor brasileiro, torcedor santista. Lembrando que 8h30 da noite, ao vivo, estaremos ao aqui vivo. para fazer o nosso Fute GG, tá bom? Então já salva aí para você acompanhar Bota para ao vivo com despertar o no nosso... celular aí, para você entrar lá, pelo menos Isso. mandar um salve para dar uma boa sorte para nós. Exato. E os cortes de futebol, eu acordei com o pessoal lá da produção. Os cortes de futebol, eles vão sair aqui no canal depois, como conteúdo do canal também. E os conteúdos de game, outros assuntos, a gente joga no canal de cortes do Fute GG, que tem o link aqui na descrição para você seguir também, beleza? É isso, a gente vai se falando nos próximos vídeos, é o próximo dia do Tite. Tamo junto, fique com Deus. Balança o celular, Pepe! Chacoalha o telefone, olha lá, que loucura. Olha, tá dançando o Pepe. Até o Balança, próximo Brasil! vídeo. Balança, Pepe, balança! Eita, nós. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau. Vai nesse aqui direto ou não? Não parou, pô.